Obreira, por que que meu marido, depois que saiu de casa, que foi viver com a amante, ele mudou de personalidade? Ele parece uma pessoa que eu nunca conheci. Ele mudou totalmente. Ele passou a fazer coisas que ele não fazia, coisas que ele antes abominava. Antes ele não bebia, antes ele não fumava, ele não gostava das noitadas. Era um homem tranquilo, era um homem calmo. Mas ele hoje, eu vejo que ele é uma outra pessoa. Por quê, obreira? Que ele mudou tanto assim? Será que a amante ela ela é melhor do que eu? Será que com ela ele teve esse desejo de fazer coisas que ele não tinha comigo? Então, esposa, eu vou responder essa pergunta da esposa que me fez lá no meu privado, no WhatsApp. Eu vou responder para ela e também vou responder para vocês, esposas. Por que que o homem ele fica tão diferente depois que ele sai de casa, depois que ele vai viver fora de casa com a amante? Esposa, entenda, quando uma pessoa, não só seu marido, mas qualquer pessoa, quando uma pessoa ela é influenciada, ela está sendo influenciada pelo espírito maligno, quando ela foi vítima de um trabalho espiritual, então espíritos malignos passam a influenciar essa pessoa. Então, essa pessoa, no caso, seu marido, ele perdeu a personalidade dele e ele passou a ter a personalidade daquele espírito que foi enviado para a vida dele. Por isso que seu marido ele tá diferente, por isso que ele hoje ele faz coisas que ele antes ele abominava. Se ele antes não bebia, então o espírito que está influenciando ele é um espírito que bebe, é um espírito dos vícios. Se ele antes não gostava de tatuagens, então ele hoje passou a gostar, é porque os espíritos malignos têm essa personalidade. Então tudo aquilo que os espíritos malignos eles gostam de fazer, for enviado para aquilo, então o seu marido passa a fazer exatamente aquilo que os espíritos que estão influenciando ele, que está ali na mente dele, estão, o homem ele passa a ter a personalidade desse espírito, entende? Se ele antes não gostava de pornografia, de coisas imorais, ele passa a gostar, entendeu? Então tudo aquilo que o espírito maligno tem nele, ele passa para o homem. Por isso que o homem fica diferente, tá, esposa? Não tem nada a ver com a amante, que a amante é melhor do que você, porque ele passou a ter, fazer coisas que com você não tinha vontade de fazer. Não, não é isso. É porque ele passa a ter a personalidade daquele espírito. Por isso que Jesus disse que o homem que abandona sua família e para viver com a amante, a Bíblia fala que ele está fora de si. Por isso que ele está fora de si. Por isso que a Bíblia fala isso, porque Deus sabe que o homem vai passar a ter a personalidade daquele espírito, não mais a personalidade dele. Entende? Por isso que Jesus disse que ele fica fora de si, porque não é mais ele não está no seu sentido normal, ele está sendo influenciado por um outro espírito, tá? É o exemplo que eu dou também de uma pessoa que ela, antes dela se libertar, antes dela se voltar para Deus, a personalidade dela é de fazer coisas que não agrada a Deus, né? E depois que essa pessoa se liberta, ela busca a Deus, ela passa a ter uma vida com Deus, então ela passa a ter o Espírito de Deus. Que o Espírito de Deus
transforma também aquela pessoa, o Espírito de Deus influencia também aquela pessoa. Então aquela pessoa, ela passa a ter a personalidade do Espírito Santo. Se ela gostava de coisas erradas, então ela passa a não gostar mais. Por quê? Porque ela passou a ter a personalidade do Espírito Santo. A mesma coisa é o espírito maligno. Se a pessoa, ela passa a fazer coisas que aquele espírito está influenciando, entendeu? Então, se você busca Deus, você vai ser influenciada pelos espíritos, pelo Espírito Santo. Então, você passa a ter a personalidade do Espírito Santo. E a pessoa que está sendo influenciada por um espírito maligno, ela passa a ter a personalidade daquele espírito. Entendeu, esposa? Se você tiver mais dúvida, perguntas, você pode deixar nos comentários que eu vou te responder. Mas normalmente todas as esposas que conversam comigo, que vêm para o atendimento, todas elas falam que o marido não é mais a mesma pessoa, que o marido ou a esposa passou a fazer coisas que ela não fazia. Mas é por esse motivo. É por causa da influência espiritual daquele espírito que está na pessoa, tá? Então, quando você começa a buscar, a fazer orações, propósitos, jejum, então essa influência, ela sai do seu marido e ele vai voltando à personalidade dele normal. Entendeu, querida? Por isso que eles voltam para casa, por isso que eles abandonam a amante e volta para a esposa, porque ele vai perdendo aquela influência daquele espírito que tá nela, né? Naquela pessoa, e ela vai voltando ao normal. Quando ela volta ao normal, então volta a personalidade dela. A personalidade dela é outra, entendeu? É o marido, aquele marido que você já conhecia antes. Entendeu, queridas? Fique com Deus.